Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Vamos gravar a aula de hoje? Hoje é aula de português, semana 3 e semana 4, tá? Então, vamos tentar ser rapidinhos aí para dar tempo, né, do vídeo não ficar muito longo. Ó, todos os campos de atuação. Campo artístico literário, análise linguística, semiótica, ortografização, leitura e escuta, compartilhada e autônoma, tá? É as nossas práticas de linguagem. O objeto do conhecimento vai ser a morfologia, é a forma das palavras, tá? A leitura vai ser colaborativa e autônoma. O objetivo é que vocês futuramente consigam ler textos de forma autônoma, né? Sem depender do professor, sem depender do papai, da mamãe. Ensino fundamental, é uma habilidade que trabalha do 3º ao 5º ano, língua portuguesa número 14. A gente identifica em textos e usa na produção textual pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. Ele é coesivo porque ele liga uma coisa na outra, né? Eu falo assim, ó, o menino aprendeu a ler. Aí em seguida eu vou falar, em vez de usar o menino lê bem, vou colocar assim, ele lê bem, tá? Aqui a gente tem uma habilidade do 1º ao 5º e a habilidade número 16, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e mais tarde de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos e crônicas. Os contos têm os contos populares, tem contos de fadas, acumulativos, de assombração e etc. A gente vai estudar classes gramaticais, né, que é os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, e a gente vai ler e interpretar textos narrativos. E a gente faz interdisciplinaridade com arte e ensino religioso. Olha só, ao desenvolver as atividades de hoje com a sua criança, o objetivo é ajudá-la a compreender o que é pronome. O que é pronome? É a palavra utilizada para substituir um substantivo. Ajude a criança a identificar tipos de pronomes, pessoais, possessivos e demonstrativos. Olha lá, os pronomes têm muitas funcionalidades nos textos, por isso é importante conhecê-los e saber utilizá-los. Isso é legal, né? Outra coisa, o objetivo da atividade de hoje é a criança perceber na fábula, gênero textual que será trabalhado, a utilidade dos pronomes. Querida criança, mais uma vez vamos trabalhar com o gênero textual fábula. Hoje, utilizando a fábula O Vento e o Sol, vamos aprender um pouco sobre pronomes também. Você sabia que os pronomes são palavras utilizadas para substituir um substantivo? Existem vários tipos de pronomes. Vamos conhecer algum deles? Aqui a gente vai ter um vídeo, né, para assistir as atividades. Leia com atenção e responda as questões. É importante ter um lápis na mão nessa hora, porque na medida em que vocês forem lendo, vocês vão grifar as partes mais importantes e interessantes, tá bom? Então, vamos lá. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como posso decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor.
sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Lá, uma fábula. Foi escrita pela Ana Rosa et al. Et al significa e outros, tá? Ana Rosa Abreu. O Vento e o Sol é um livro de alfabetização e é do Fundo de Escola Fundé, Secretaria de Estado Federal MEC, 2000, página 100. É domínio público, tá nesse site aqui também, tá vendo? Qual é o título do texto? Sem problema nenhum, a gente sabe identificar, não é? O Sol e o Vento, o que o Sol e o Vento estavam disputando? Aqui a gente vai ter, ele fala assim, ó. Qual dos dois era o mais forte, né? Depois a letra tá, aqui ó, como alternativa apresentamos algumas opções voltadas à criança que não sabe escrever com autonomia. Marque a resposta correta. Lá, o Sol ele estava disputando quem era o mais bonito, o mais forte ou o mais brilhante, tá? Depois aqui, ó, qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? A gente tem aqui, ó. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Lembrando a importância também de vocês saberem significado de palavras, tá? Tem dúvida numa palavra? Vai no dicionário, que a Damares já pediu para as mamães baixarem, né, no celular ou no computador, para procurar o significado. Porque se não souber o significado das palavras de um texto, não vai compreendê-lo, né? E, naturalmente, as questões vão ficar mais difíceis de serem feitas e resolvidas, tá bom? Então, a gente precisa, assim, de trabalhar sério nesse sentido. Vamos lá. Ó, como forma alternativa, já foi. Aí, ele coloca aqui, ó, marca a resposta correta. Soprou mais forte, foi embora, fez chover. Aqui ele pergunta, o que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Ele foi embora, né? Muito bom. Onde o sol estava escondido? Eu acho que não vai dar tempo de eu ficar voltando em todas, sabe? Ó, propôs o sol retirando-se para trás de uma nuvem. Senão não dá para trabalhar a semana 4 nesse mesmo vídeo, sabe? E aqui tem a resposta de marcar X. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados por pronomes pessoais. O vento e o sol estavam disputando qual era o mais forte. A gente vai substituir por ele, por nós ou eles. Aí vocês podem fazer, ó. O vento e o sol, ele estava disputando? Não. Nós estávamos disputando? Não. Eles estavam disputando, né? O vento começou a soprar com toda força. Eu começou a soprar com toda força? Não, fica esquisito. Ele começou a soprar com toda força? Ficou melhor, né? Que a gente não teve que mudar nenhuma parte dessas. Então, a ideia é que o pronome substitua o nome, o substantivo. Então, vamos lá. Na frase, você começa, propôs o sol retirando-se para trás de uma nuvem, o pronome se refere o pronome se refere a você, ao vento, ao sol, à nuvem. Você começa, propôs o sol retirando-se para trás de uma nuvem. Ele fala do vento, né? Aqui é o vento e aqui o sol. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse, e circule-o. Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tua, seu, sua, vosso, vossa e por aí vai. Os pronomes demonstrativos são palavras que apontam, mostram um ser, indicando proximidade. Este, esta, estas, e aí aquele, aquelas, aquilo. No texto vento e o sol, o pronome demonstrativo que aparece é. Aí vocês vão voltar lá no texto e olhar, tá bom? Olha que bonita a imagem, vocês podem estar colorindo ela.
E aí, vamos passar para semana... Olha que legal, ele vai falar sobre planejamento de texto, progressão temática e paragrafação, que é colocar parágrafos, né? Organiza o texto em unidade de sentido, divide-o em parágrafos, segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. Então, a gente vai trabalhar a produção de texto. Arte e ensino religioso, muito bem. Ó, o que é necessário para escrever uma fábula? Nas semanas 2 e 3, você leu, estudou e aprendeu muito sobre o gênero textual fábula. Hoje vamos retomar a fábula O Vento e o Sol e analisar um roteiro para construir uma fábula. A partir daí, você irá produzir uma fábula de acordo com as características, as normas gráficas e a paragrafação. Vamos produzir uma fábula? Aqui ele dá uma explicação aqui, ó, sobre fábulas. As fábulas geralmente apresentam temáticas como amizade, inveja e arrependimento. Desse modo, podemos dizer que as fábulas tratam de comportamentos humanos e se encerram em uma moral, ou seja, numa reflexão sobre esses comportamentos. Muito bom. Aqui, ó, diga a ela que escrevemos para alguém ler. Então, quando a gente escreve um texto, a gente escreve para alguém ler, né? Por isso, devemos preocupar para revisar minha escrita para o melhor entendimento do leitor. Porque eu não posso escrever de qualquer jeito, eu preciso de escrever de forma que o meu leitor entenda o meu texto, tá? E aí, vamos lá. Atividades. Vamos retomar a leitura dessa fábula trabalhada na semana anterior e responder as questões a seguir oralmente. Ele fala para responder oralmente, olha só, interessante. Não é escrita, de forma escrita. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Ele pergunta: de que fala a fábula? De uma disputa, de uma cooperação ou de um jogo? O que representa a linha vertical próxima à escrita do texto do lado esquerdo? Exemplo, sei como decidir o caso. É o nosso sinal de pontuação travessão, tá? E para que serve o parágrafo? Para deixar o texto mais bonito? Para explicar uma ideia podendo ter várias frases? Para não cansar a leitura? Muito bom. Aí vocês vão estar marcando, né? Vai deixar o texto mais bonito e vai explicar uma ideia podendo ter várias frases. E para não cansar a leitura, né? Que um texto mais assim, uma aparência mais legal, a gente vai ficar mais motivado a lê-lo, né? E o travessão, porque que aparece no texto, indica fala de alguém, tá? Ó, com a ajuda de um adulto, estude e analise o roteiro a seguir, preenchendo as lacunas, para que em seguida você possa produzir sua fábula de acordo com as características desse gênero textual. Se preferir, pode escolher outra sugestão de tema. Lá vocês vão pôr um título. Na hora da necessidade é que reconhecemos verdadeiros amigos. É o tema. Ele fala que pode escolher outro, tá? Se preferir. Personagens, vão ser 3 personagens. Geralmente são animais, objetos ou outros que falam. Objetivo, aconselhar alguém sobre o valor da amizade sincera. O problema vai ser a ação de uma das personagens tendo uma atitude egoísta perante as outras num momento de perigo ou situação difícil. Enredo. 3 personagens realizam alguma tarefa simples juntas ou passam por uma mesma situação perigosa, triste ou difícil. Enfim, enfrenta um problema. A personagem A pede ajuda para a personagem B por algum motivo justo, mas esta lhe nega. A personagem C, de forma inesperada, socorre. A personagem B acaba prejudicada e se arrepende do seu comportamento. Mais tarde, B precisa de ajuda e não obtém, ou obtém e reconhece o valor da amizade. Aí vocês vão colocar moral, tá? Aqui tem outras sugestões de tema. Aí vocês lê e façam, tá?
E por hoje é só, né? Referências. Bye, bye. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.